Amém, gente. É muito bom estar aqui com vocês de novo, né? E eu não sei se vocês sabem, né? Mas esse hino, assim, ele é um hino escrito num momento de muita dor, né? Foi uma pena que a gente inverteu as traduções ali, né? Porque tem várias traduções desse hino, né? Mas a história desse hino é muito bonita porque um pai, com sua família normal, né? Ele foi fazer uma viagem, de última hora ele desistiu. Era uma viagem de navio, né? E suas filhas e a sua esposa foram. E esse navio afundou e elas, obviamente, faleceram, né? Muito tempo depois, ele pediu para que um capitão levasse no mesmo lugar que o navio afundou e ele pediu para o barco parar nesse lugar. E nesse lugar ele escreveu esse hino. Por isso que fala muito da dor, né? E ele falava, se a morte chegar, ele vai fazendo de uma forma bem poética, mas essa presença, né, essa convicção de que eu quero estar mais perto do Senhor, se a dor chegar, se o luto vier, tanto faz, né, que nós não somos movidos segundo as circunstâncias, né. Bom, a gente está conversando aqui sobre a série, e talvez hoje seja o último dia que a gente fale dela, que é a série do perfil, né. A ideia da série vocês já sabem, talvez alguns não, né, mas a ideia da série era a gente trabalhar de uma forma bem simples, alguns personagens da Bíblia que eram pessoas comuns, mas pessoas que, com suas características simples, exerceram uma certa influência e tiveram um certo impacto na sociedade do momento, e tanto impacto que até hoje essas pessoas foram lembradas aqui por nós, os seus nomes estão na Bíblia, as suas lições são muito impactantes. Mas também existem outras pessoas que estão na Bíblia que não são reconhecidas, que não tiveram o seu nome, de certa forma, marcado na história, que passaram por alguns lugares, mas não receberam nenhum tipo de registro, nenhum tipo de reconhecimento que fizesse com que a gente soubesse até hoje quem é essa pessoa, onde ela morava, como a gente sabia de outros personagens que a gente conversou aqui hoje. Por isso que o título assim da série de hoje seria um anônimo. Umas pessoas que são anônimos, ninguém sabe quem é direito, ninguém sabe quais são as suas características, mas mesmo vivendo esse anonimato, viveram de forma brilhante, e é sobre eles que a gente quer falar um pouco aqui hoje. Eu lembro um dia que eu estava na FLAN, na faculdade que eu trabalhava, e durante esses anos eu vim percebendo, falando sobre o serviço, o quanto que o ministério de Jesus é um ministério de serviço. E lá na FLAN a gente trabalhava essa convicção com os alunos que faziam teologia. Porque para mim os caras que mais devem servir são os que receberam de Deus uma orientação maior, que tiveram mais tempo para estudar a palavra. Eu entendo que quanto mais conhecimento nós temos, mais servos nós somos, mais humildes nós ficamos. Por isso eu tenho dificuldade de entender teólogos que não congregam em comunidade, que não respeitam irmãos, que têm uma opinião que dissoa de todos, uma verdade absoluta, que não traz vida para ninguém. E lá na comunidade da faculdade a gente falava sobre isso. Serviço, serviço, serviço. Mas por causa do momento que a gente está vivendo, talvez com o advento aí da tecnologia, principalmente da internet, a gente pegou esse movimento nascendo, né? As pessoas foram ficando um pouco mais expositivas, assim. Elas se expõem demais no que fazem. Onde a gente vai, a gente posta uma foto, a gente fala alguma coisa, a gente escreve alguma coisa, a gente faz pequenos vídeos, e aí as ferramentas estão cada vez mais ampla, a galeria de ferramentas que fazem isso, e até a bondade entrou nessa galeria. Então, assim, eu vejo e fiz também várias vezes, até hoje ainda cai nesse erro, quando a gente faz algum movimento de bondade, a gente posta sobre aquilo. Tá aqui meu amigo, morador de rua, a gente comeu junto hoje, nossa, eu olhei para ele, fiquei com muita compaixão, sabe aquele negócio assim, e fica gastando assim e publica. Às vezes não é tão ruim, porque a gente está vivendo nesse mundo.
Às vezes aquela publicação gera no coração de alguém que leu a vontade de fazer a mesma coisa, então pode ser bom, mas quando a convicção que a gente tem é dessa exposição, é ruim. Então é muito difícil a gente viver em ambientes onde a gente serve o outro sem nenhuma perspectiva de recompensa. É mais ou menos sobre isso que eu queria falar. E aí a faculdade entra nesse aspecto, porque na faculdade onde eu trabalho até hoje, a gente tinha lá alguns alunos que moravam juntos. E esses alunos que limpavam o próprio prédio, o alojamento que a gente morava, né? E aí como é que funcionava? O líder fazia as escalas e aí toda terça-feira, quinta, a gente arrumava lá o salão e todos os lugares da faculdade. Eu era o líder da equipe e um dia um aluno chegou para mim e falou bem assim, eu quero mudar de escala. Mas bravo assim, sabe? Eu falei, mas você quer mudar de escala por quê? Não, porque eu estou lavando esse banheiro aqui. Eu falei, mas tudo bem, você quer fazer o quê? Eu quero lavar o outro banheiro. Eu falei, mas por que você quer banheiro por banheiro? Tipo, eu não entendi. Até porque o que ele queria era maior do que o que ele estava lavando. Não tinha muita lógica, né? Ele falou assim, porque esse banheiro aqui que eu estou lavando eu não uso. Então, aí eu falei, mas então por que você quer trocar? Ele falou, porque eu não uso esse banheiro. Aí eu falei, então por que você quer trocar? E ele respondeu, porque eu não uso. Eu falei, mas é por isso que você tem que lavar ele. Eu falei, você está reclamando de não usar? Que coisa boa, meu irmão, você lava um banheiro que você não usa. E você está querendo diminuir seu ministério, lavando um banheiro para você usar. Lavar o banheiro para você usar é coisa de criança. Pessoas infantis fazem isso. Você quer ser pastor, você tem que levar banheiro para os outros irmãos seus usarem. E aí rolou assim um certo constrangimento assim, no nosso papo. E eu acho que a gente tem que mais ou menos evoluir o nosso pensamento ao ponto de querer servir de um jeito onde ninguém precisa ver e de querer servir sem precisar receber algo em troca, nenhum tipo de reconhecimento, nenhum aperto de mão. E a coisa mais bonita assim, que eu acho que a gente conversou naquele dia foi que eu falei para ele assim, você quer uma coisa melhor do que você lavar o banheiro e daqui a pouco chega uma pessoa aqui, ela vai usar e nem vai saber que foi você que usou e você vai poder ver que ela está usando um banheiro limpinho e você vai ficar ali, assim, cheio de orgulho, um orgulho bom, porque você contribuiu para aquilo, mas ninguém sabe. E é mais ou menos assim, esse anonimato que a gente está buscando. Porque o que eu acho, o que eu venho percebendo, apesar desses irmãos eles foram reconhecidos, seu nome está na Bíblia, as mulheres que a gente falou aqui, os homens, os jovens, eu também acho que é muito legal a gente pensar em pessoas que não foram reconhecidas, porque para mim, o mais importante não é a gente ter um nosso nome registrado na história. Para mim o mais importante é a história acontecer. Com o nosso nome registrado ou sem o nosso nome. A história é mais importante do que o nosso nome. E é sobre isso que a gente quer falar, por isso a gente vai ler alguns textos bíblicos aqui que apoiam essa ideia. Eu acho que tem ali, não tem? O primeiro texto é de Lucas capítulo 5, os outros três são de João, mas eu quero começar com esse texto que diz assim, versículo 18: Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. É sobre isso que a gente quer falar hoje, sobre um ministério anônimo, coisas que ninguém vê. E por isso eu queria orar mais uma vez. Eu sei que o Rafa já orou, mas queria pedir a Deus mais uma graça específica para a nossa meditação aqui. Então vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, esse fim de tarde, porque apesar de ser um dia tão especial, uma data tão comemorativa, nós estamos aqui unidos para meditar na Tua Palavra, para louvar o Teu nome, através dos nossos relacionamentos, através das músicas, do lanche, de tudo que a gente for fazer. Mas nós queremos Te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, assim, de uma forma simples, toque o nosso coração, nos transformando para essa realidade de que algumas vezes nós não seremos reconhecidos, e isso é muito bom. Então transforma o nosso coração através desses textos bíblicos e outros que nós nem vamos ler aqui, mas podemos ler em outra oportunidade, e faz a Tua vontade aqui na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Bom, esse texto ele é muito conhecido, ele conta a história dos 4 amigos que levaram o paralítico lá. É mais ou menos assim, Jesus ele estava numa cidade, obviamente quando Jesus entrava numa cidade, a cidade parava para ver Jesus, as cidades não eram igual a nossa, obviamente, não existia uma cidade do tamanho de São Paulo, acho que Israel inteiro tinha o tamanho de São Paulo, então assim, Jesus chegava num vilarejo, na verdade, e as pessoas paravam para ouvir Jesus, todo mundo queria saber sobre Jesus, e algumas pessoas convidavam Jesus para entrar em casa. Vocês sabem vários relatos bíblicos de convites de Jesus para comer em casa, ou para fazer algum tipo de reunião, ou sei lá, para dar uma palavra. Nessa cidade, que nós não sabemos direito qual é, Jesus ele entra, e quando ele chega na cidade, ele chega na casa de alguém, um homem paralítico descobre que Jesus estava lá. Quando ele descobre isso, a primeira coisa que ele quer fazer é ir até Jesus, porque a gente romantizou assim a vida de Jesus, mas naquela época as pessoas que iam atrás de Jesus, e isso está escrito na Bíblia, elas iam atrás de Jesus porque viam milagres. Então Jesus tinha uma fama de que curava assim, qualquer tipo de enfermidade. Então curava a mulher que tocava na sua veste, mesmo sem ele saber, curava um cego, às vezes com alguma matéria, às vezes sem nada, curava paralítico, curava coxo. E esse rapaz, quando ele descobriu que Jesus estava lá, ele falou, eu preciso ir com Jesus, eu preciso ser curado. Mas obviamente ele não conseguia ir sozinho. E aí, o que ele faz? Ele chama 4 amigos seus para irem com ele. Uma das primeiras coisas, assim, acho que você tem que anotar para a sua vida, para você entender alguns textos bíblicos, se não todos eles, você tem que imaginar a cena. Imagine a cena do texto bíblico, um rapaz paralítico convida seus 4 amigos para irem até Jesus. Beleza, eles não eram vizinhos, obviamente eles não eram vizinhos, porque não precisava nem fazer maca. Beleza, eles vão lá, eles criam uma maca. Então olha o movimento do texto. Eu quero ir até Jesus, mas eu preciso de vocês. Quando alguém pede um favor, se tinha 4 amigos ali, pelo menos, né, para levar um em cada ponto, com certeza tinha um ali mais assim, pessimista, um cara mais assim, otimista, não, vai dar certo, um mais ou menos fresco assim, um que calcula demais, a gente vai ter que parar ali, né, tipo o Guto, assim, não, acho que o Guto ia calcular os quarteirões para beber água, ver os poços de água que tinha no lugar, e tem aquele meio assim, noção, não, vamos indo aí que a gente vai vendo no caminho. Só que aí eles agarram o rapaz, colocam numa maca, e você tem que imaginar que tipo de maca é essa. Não era uma fibra, não era de carbono, não era nada sustentável, devia ser sei lá, um tronco bem pesado, sem nenhum tipo de borracha, nenhum tipo de acabamento, não pegava do lado, não era o carrinho do Morumbi, não era nada desse tipo, era uma coisa bem rústica. Eles colocam o rapaz e eles vão. No caminho, com certeza, velho, daqui ali, levar um cara daqui lá fora, já dá um desgaste, já vai parar, troca de lado, sabe aquele negócio, vem na frente, para subir escada, sabe todo mundo, né, quem foi lá ajudar o Berna fazer a mudança sabe do que a gente está falando, assim, está mais recente na nossa cabeça. Existe um constrangimento. E aí quando eles chegam na casa, eu sempre brinco que esse texto é meio infantil, mas eu sempre brinco que era um de cada time, assim, e aí eles chegam na casa lá, e quando eles chegam na casa, a casa está lotada. É tipo assim, não cabia mais ninguém, muito menos uma pessoa com uma maca e mais 4 pessoas carregando a maca. Eu fico imaginando assim, o cara te pediu para você levar ele lá. Você chegou lá, percebeu que não deu. Era tudo que o pessimista precisava. Falou assim, tá vendo? Falei que não ia dar certo, olha aí o desgaste, vai ficar aí. Eu imagino, sei lá, você vai ficar aí agora. Alguma coisa assim, uma coisa meio bizarra. O cara falando assim, olha aí, tá tudo lotado, você devia ter reservado lugar. Sabe esses negócios assim? Vamos pensar, mas tinha um cara meio fora da caixa, assim, meio cheio de ilusão. Ele fala assim, não, vamos pensar um pouco aqui. A gente já chegou até aqui, vamos completar o negócio. Vamos subir nesse telhado aqui, vamos tirar uma parte aqui e vamos descer o rapaz. Vamos ser bem assim, otimista. Um cara paralítico, ele não vai ter menos de 70 quilos. Não tem como, um homem 65, beleza, magrinho, tem que subir o cara na maca, 4 de cada lado, olha o movimento, que isso muita sincronia, né? E aí os caras foram. Pior do que subir alguém, qualquer tipo de equipamento, é descer e
livre, né? Porque não tinha nada para ele apoiar. Então eles foram descendo, tipo rapel mesmo. Amarraram o rapaz lá e foram descendo. Quando o rapaz desce no meio, ó, padecer, deve ter cortado a mão, sei lá, deu dor nas costas, foi horrível. Mas eles conseguem parar a reunião. Eu acho isso muito legal. Eles param o culto, Jesus olha para o rapaz, e aí Jesus fala um negócio muito estranho assim. Jesus chega para ele e fala assim, os teus pecados estão perdoados. Não tem muita conexão com o que está acontecendo. Porque se o menino quisesse ser perdoado, ele poderia ter pedido lá de fora. Me perdoa, sei lá. E ninguém ia atrás de Jesus para pedir perdão, porque ninguém tinha consciência de pecado. Então ninguém sabia que o pecado, o Guto fala sempre disso, essa consciência de pecado ficou há muitos anos atrás, eles estão soltos no mundo, né? E aí ele fala assim, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus falam assim, quem é esse que acha que perdoa pecado? E ele continua e ele cura o rapaz. Ele fala assim, então para vocês saberem que o Filho do Homem, ele perdoa, eu curo. Jesus faz uma inversão. Mas no último versículo que nós lemos aqui, fala uma coisa que nós devemos pensar. O texto diz assim, vendo Jesus a fé que eles tinham. Eles quem? Os 4 amigos. Então quem tinha a fé? Os amigos. Não era o menino. Porque o menino não tinha fé, o menino tinha expectativas de que se ele fosse lá, iria dar certo. Quem tinha fé eram os 4 amigos que foram levando o menino. Então aí a gente sempre ouve, aqui já ouvimos isso, que fé só é fé quando não é em benefício pessoal. E os 4 amigos na fé viveram todo esse constrangimento, todo esse movimento de dor, de luta, de ter que amarrar corda, de ter que baixar o menino, de ter que subir no telhado. E no fim, o menino sai curado. Mas eu acho que Jesus está fazendo alguma denúncia especial aqui. Porque ele não viu a fé que o rapaz tinha. Algumas vezes Jesus viu a fé. Fala isso em outras, Jesus viu a fé do rapaz, ele foi curado. O centurião lá que chega para conversar com Jesus, ele tinha um servo, e Jesus viu a fé, não foi do rapaz que estava doente, Jesus viu a fé do homem que pedia sobre a cura sobre o seu servo. Então a fé aqui não era uma fé pessoal, não era uma fé de benefício, era uma fé que tinha a ver com os outros. Então isso constrange a gente, deve fazer a gente refletir, mas o que mais constrange meu coração é que esse é um dos textos que a gente mais fala, ou pelo menos eu na minha adolescência, juventude, foi um dos textos que eu mais ouvi pregação, porque o pessoal falava sobre amizade, pegava esse texto aqui, mas é um texto que não relata o nome desses rapazes, nenhum deles. Nenhum dos 4 amigos tiveram o seu nome registrado, e nem o que foi curado. A gente só sabe que eles entraram num lugar, pararam o culto, Jesus fez um milagre, e eles saíram para nunca mais serem citados, mas mudaram uma situação. O segundo texto que a gente quer compartilhar é João capítulo 2, acho que a gente até já falou alguma vez desse texto aqui, é o texto da boda de Caná, pode pôr aí, Vitão. Diz assim, versículo 7, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. Acho que só tem, né? Eles assim o fizeram. Esse texto aqui narra o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, capítulo 1 é meio romântico demais, né? Parece muito com Gênesis capítulo 1. Capítulo 2, Jesus chega num casamento, e quando ele está no casamento, a gente sempre imagina como se fossem os nossos casamentos, né? Os casamentos que a gente vai hoje. Uma festa ali de mais ou menos umas 5 horas e acabou. Não. Esses casamentos aqui, eles eram comemorados durante uma semana. Então as pessoas iam, tipo, chácara, é festa, legal, tal. Só que era tudo por conta do pai do noivo, né? Então era bem pesado mesmo. E aí, talvez no 5º ou 6º dia, a mãe de Jesus chega nele e chama ele de canto e fala assim, Jesus, acabou o vinho. É muito interessante a resposta de Jesus, ele responde assim, o que eu tenho a ver com isso? Na minha versão, né? Que tenho eu contigo, mulher? Tipo assim, o que eu tenho a ver mesmo? Eu não, sei lá, não tenho nada a ver, a festa não é minha, eu não sou um noivo aqui. E ele fala uma coisa também que a gente tem que prestar atenção, ele fala assim, a minha hora não chegou, minha hora não é
não é chegada. Mas eu não sei porque ele muda a narrativa não conta mais nada, ele muda de opinião, ele chama alguns rapazes e ele fala assim para eles: encham as talhas ou encham os potes de água. E logo a gente imagina assim, sei lá, um pote de água, um vasilhame, não. Mas eram os potes que eles usavam para purificação no templo. E cada pote cabia mais ou menos assim, uns 100, 120 litros de água. Quando Jesus fala assim, encham os potes de água, você tem que imaginar o texto. Onde é que eles estão? Qual é a torneira mais próxima? 5 dias, talvez 6 dias de festa. Já estava assim, meio baleado, né? Se tinha acabado o vinho, então, imagina ali a situação que os caras estavam. E aí, então, enche os potes. Eu fico imaginando assim, tá bom, enche os potes, mas para quê? Enche os potes, mas aonde? Enche os potes com o quê? Eu imagino os caras pegando baldes e indo até o poço e pegando e indo um por um balde, obviamente não cabe mais do que 20 litros de água, um balde grande, e aí vai, mas não são só um, nem 2, nem 3, são 6 potes de água. Então são 6 talhas que pelo menos vão dar 600 litros de água. Tipo, encham, é meio que uma zoeira assim. Encham 600 litros de água, sem torneira, sem encanamento, sem nenhum recurso. Fala assim, mas não vou encher, eu não estou aqui para isso, eu sou convidado, sei lá. Mas eram os serviçais, e eles enchem com muita fé, porque isso aqui é fé mesmo, né? Ouvir o cara e encher, aí começa a encher os potes, papapá. No fim, eles enchem e ainda falam assim, agora levem para o serviçal lá, para o rapaz que vai experimentar esse vinho. E eles levam, eles ficam maravilhados. O milagre acontece, tem aquele discurso que fala assim, mas na maioria das vezes você coloca o vinho bom no começo, e aí o pessoal vai bebendo, você vai colocando o vinho ruim, vocês inverteram a ordem, por que vocês estão fazendo isso? E o texto não acaba, não tem uma narrativa assim, um final tão descrito, mas a gente imagina que esses homens, esses servos, além de não serem contados, porque eles poderiam, né, ter sido, foi o Fernando, foi o Tiago, tal, dá uma moral para os caras, né? Além de não ser contado, o pior disso aqui é que eles possivelmente não ficaram na festa para tomar o vinho. Isso assim que é o mais constrangedor, porque pior do que fazer uma coisa, de que se esforçar por aquilo, é não receber, não usufruir daquilo que é fruto do seu trabalho. Então eles viram um milagre, esses aqui viram, eles levaram a água, chegou lá, era vinho, eles viram uma transformação incrível e eles não puderam sentar na mesa dos noivos, tomar um pouco, se alegrar, comemorar, nada. Eles apenas fizeram o que Jesus mandou, mas eles não foram contados. Eu gostaria de saber um pouco, pelo menos, do nome desses 4 ou 5 rapazes aqui. Tem mais um texto que é em seguida de João, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? E aí o texto continua, e é muito interessante. Jesus ele está pregando para uma multidão. Esse, não sei se você sabe, mas é o único milagre que aparece nos 4 evangelhos, então ele recebe assim um destaque muito forte. E aí Jesus começa a falar, a noite cai, eles começam a perceber que o caminho de volta era um caminho muito longo, e as pessoas quando iam para uma peregrinação dessas de ensino, elas iam para dormir, mas provavelmente esses não foram para dormir, então eles estavam despreparados. É como se eles sentassem para ouvir Jesus e a hora que eles viram no relógio, não tinha relógio, mas a hora que eles perceberam o tempo, eles perceberam que não daria para voltar, não daria para fazer mais nada, e ninguém estava preparado, nem economicamente, para comprar algum tipo de comida. Jesus ele olha para a multidão, ele chama os discípulos, eles reúnem lá o conselho deles lá, e eles começam a conversar. E quando eles começam a conversar, é muito interessante que Jesus é o único
preocupado com a multidão estar com fome. Os outros 12 chegaram em Jesus e falaram assim: Jesus, eu acho que ainda dá tempo, despede os rapazes, a multidão, para que eles possam ir embora e não sobrem para nós essa conta aqui que vai ficar muito caro. Aí eles começam a conversar e um discípulo chega em Jesus e fala assim: 200 denários não daria para alimentar assim esse pessoal com um pedaço de pão só. Então, se a gente tivesse aqui 200 denários, a gente não teria como dar um pedaço para cada pessoa que está aqui. Então, seria um gasto de todo o nosso caixa e não alimentaria ninguém, totalmente desnecessário. E 200 denários é como se fosse assim, 200 dias de serviço. É o que os caras estão mais ou menos dizendo assim para Jesus: se a gente trabalhar 200 dias, pesado, a gente não paga essa conta aqui, vai ficar muito caro. Eles começam a discutir, Jesus fala que eles têm que alimentar a multidão. Eu acho que no meio daquela discussão, alguém ouviu, não tem como. Ele estava ali, talvez um menino assim, eu imagino que seja um adolescente, talvez uns 14 anos, a mãe dele, eu imagino a mãe dele fazendo o pãozinho dele lá, como que fala, a marmitinha mesmo, botando na mochilinha e saindo para ouvir Jesus. Esse menino, ele ficou ali meio que, tipo Alex, assim, entendeu? Fica ali só prestando atenção em tudo que a gente está fazendo. E eu acho que ele escutou os discípulos falar. E ele chega no meio da roda, não está na Bíblia, mas é lógico que foi assim. Ele chega lá e fala assim: eu tenho aqui a solução para esse problemão aí. Mas qual a solução? Eu tenho um alimento para esse povo. Eu imagino que os caras falam assim: vocês têm 200 denários dentro da sua bolsa? Fala: não tenho 200 denários. Você tem quantos? Não tenho nada em dinheiro, mas eu tenho aqui uma quantidade de comida que dá para alimentar esse pessoal. O pessoal fala: então, mas quanto de comida você tem? O menino fala assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Assim, 5 pães e 2 peixes, mas cadê os? Tipo assim, beleza, se fosse, sei lá, 2 marfins, né, sei lá quantos, tamanho de 5 pão, ele falou assim: mas isso aí é ridículo. Eu acho que Jesus ouve aquilo, e eu acho que Jesus fala assim: cara, esse menino tem fé, velho. Porque ele só tem 5 pães e ele tem a forte convicção que isso aqui é suficiente para um monte de pessoas. Mas o milagre foi caindo, a ideia desse milagre que Jesus multiplicou, é porque também não aparece essa palavra no texto bíblico, né? O milagre foi caindo e muitas pessoas foram levantando a hipótese de que outras pessoas também tinham um monte de pão nas bolsas, mas ninguém tinha uma convicção de entregar. Aquele menino fez o primeiro movimento, ele entregou. Jesus pegou o pão, dividiu o povo em 50 e 50, os discípulos trabalharam assim, e não sei como, eu sei que no fim da história, todo mundo comeu e ainda sobrou uma quantidade de 12 cestos de alimento. Jesus dá uma advertência muito legal nesse texto, quem gosta disso assim, tem que prestar atenção, porque Jesus recolhe o alimento e ele pede para que aquele movimento seja para que nada fosse desperdiçado. Então acho que a gente tem que pensar também sobre o desperdício do dia a dia. E aí o milagre acontece e os discípulos escreveram sobre isso. É o único milagre que aparece nos 4 evangelhos, mas nenhum deles colocou o nome do menino. Isso assim, não colocou porque não queria. Você acha que não queria? Quem escrevia, era tipo uma coleta de informação. O Lucas ia lá, ia procurando os rapazes que viveram aquele movimento, e ia confirmando, foi assim, foi assim, foi assim. E a maioria das confirmações juntavam-se numa história. Então imagina, se ele é o personagem principal, imagina o tanto de vezes que eles tentaram descobrir o nome do menino. E é tão estranho o texto que dos 4 evangelhos, só um fala que era um menino. Os outros 3 falam os 5 pães assim, caíram do céu. Não citam o menino, mas esse aqui cita. Ele cita que um menino entregou. Então assim, a pergunta é a mesma: qual que é o nome do menino? Quantos anos ele tem? Da onde ele veio? Por que ele tinha essa disposição de coração? E a partir dele, olha o tanto de coisa que aconteceu. Então a gente tem que refletir sobre isso. Tem que refletir sobre isso, porque eu sou dessa ala de pessoas que acha muito que o milagre foi que todo mundo tinha o pão
E aí o ato do menino dar o pão constrangeu todo mundo e todo mundo começou a dar também. Eu sou dessa ala desse pensador. Então assim, imagina um menino que deu e o movimento dele foi suficiente para gerar no coração de todo mundo um constrangimento ao ponto de todo mundo dar. Porque é muito fora da lógica imaginar 12 mil pessoas andando e ninguém tinha 5 pães, ninguém tinha um peixe. Todo mundo devia ter. Só que quando o papo foi tomando uma proporção maior, eu imagino que as pessoas foram meio que se distanciando, assim, sabe? Quando você ouve que você tem aquele negócio, igual quando a gente era criança, comprava na cantina lá um saco de 7 Belo, dava 10 centavos, dava 250 balas, né? Aí você colocava no bolso e ficava estufando. E pelo menos eu era assim, né? E aí eu pegava, eu abria aquilo lá, assim, na maciota, assim, assoviava, fazia um barulho, arrastava alguma coisa assim, aí ia todas. Quando era a última, aí eu, o cara me dá uma, você fala, não, essa aqui é a última, não tem mais jeito. Esse menino não, ele simplesmente, a convicção dele é totalmente diferente. Ele entrega aquilo lá, a conta dele é uma conta diferente, e aquele movimento se deu, que eu acho que o milagre mais conhecido. Quantos filmes foram feitos a partir dessa história? Quantas crianças aprenderam isso? Quantas pessoas sabem da história dos 5 pão e 2 peixinhos? Quantas pessoas não falam sobre isso? Por causa de um menino meio assim, sem noção. O último texto que a gente quer ler é de João também, capítulo 11. Então você vê que João ele tem esse perfil, né? É um texto bem legal, eu queria ter um tempo mais específico nesse. É a narrativa de Lázaro, né? Jesus, outra vez, profundamente comovido, triste, né? Ele foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Jesus disse, né? Tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Tem mais um... Acho que não, só tem, né? Tem, né? Disse Jesus, não lhe falei... aquele texto, frase, né? Não lhe falei que se creres, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. É um dos textos assim mais conhecido e ele completa Jesus dizendo, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, outro texto, esse daí é outro texto, é o de Marcos. Esse texto de Lázaro é muito interessante porque é um dos únicos relatos que mostra uma tristeza maior no coração de Jesus do que no coração das outras vezes que ele se deparou com alguém. Eles eram muito amigos, Jesus e Lázaro. Não tem nenhuma narrativa que conta a amizade deles, mas Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu. Os discípulos contam para ele. Ele vai até a cidade de Lázaro, mas ele não foi de carro, obviamente. Ele demorou 4 dias. Quando ele chega, outra coisa diferente do movimento judaico era que os velórios também eram muito compridos. Não era igual o nosso, lá que chega lá, não, um dia no máximo já enterra. Não, era um movimento mais comprido, né? Jesus chega, talvez eles tinham acabado de selar aquele sepulcro, né? E aí Jesus fala assim, tirem a pedra. A pergunta é, para quem que Jesus está falando isso, né? Quem que estava no velório de Lázaro? As irmãs dele, os seus melhores amigos, sei lá, talvez vizinhos, poucas pessoas, e pessoas que num clima de velório nunca tão radiante. É até estranho quando você vai no velório e você vai entrando assim, tem sempre o pessoal rindo, meio sem noção assim, não causa um constrangimento, né? E então estava aquele clima assim, meio na bad. Lázaro era uma pessoa especial, deixou as suas irmãs, a sua família, e Jesus chega lá e fala assim, tirem a pedra. Então a primeira coisa que você pensa, qual é o tamanho da pedra? Né? Porque quando você é criança, você, o cara chega lá, tira uma pedra, põe para cá. Não, se a pedra passou por ela algumas pessoas carregando um corpo, ela devia ser uma pedra assim, sei lá, uns 2 por 2, mais ou menos, uma pedra meio pesada. E aí os caras olham para Jesus e eu fico imaginando essa cena desconexa entre um movimento de tristeza e um exercício. Porque quando você está triste, num velório, se tem uma coisa que você não vai fazer, é obedecer a alguém que está lhe cobrando algo que não tem sentido.
tirar a pedra para quê? Você está zombando de nós? Você chegou agora. A gente está aqui faz 4 dias sofrendo luto. Você chegou agora e está pedindo para a gente tirar a pedra. Você está querendo fazer o quê? Você está querendo ver o rapaz? Por que você não chegou antes? Imagina o tumulto que deu aquilo ali. Mas algumas pessoas obedeceram a Jesus. E no meio do caminho, as próprias irmãs do Lázaro chegam para Jesus e falam assim: Jesus, não tem sentido isso que você está fazendo. Você vai pagar mico, vai causar mais tristeza para a gente, não tem valor nenhum você tirar essa pedra aqui, não faça isso com a gente. E Jesus continua: tirem a pedra. E alguns caras tiraram a pedra. Eu acho isso aqui assim maravilhoso, né? Talvez quantos? 3, 5, 10 caras? Não sei. Foi fácil? Provavelmente não. Doeu? Provavelmente sim. Quanto? Não sei. Eu sei que eles tiram a pedra, e quando eles tiram a pedra, o Lázaro sai, que aí eu acho que é o pior, né? Pior do que tirar a pedra é o morto sair lá de dentro, assim. Eles tiram a pedra e o Lázaro ressurge. E Jesus começa a trabalhar aspectos da vida de Lázaro. O capítulo 12 continua falando sobre Lázaro, e o capítulo 12 fala que quando as pessoas encontravam com Lázaro, as pessoas criam que Jesus era o Filho de Deus. Mas as pessoas só criam que Jesus era Filho de Deus porque outras pessoas tiraram a pedra. Se os anônimos não tivessem tirado a pedra, o Lázaro possivelmente não ressurgiria, ou não dessa forma, e outras pessoas não saberiam que Jesus era o Filho de Deus. Então, olha a importância que o Evangelho trata para as pessoas que são comuns. E por que eu estou pensando isso? Primeiro porque para mim faz todo sentido. A gente está vivendo num momento mais constrangedor, onde tudo tem que ser muito grande, tudo tem que ser muito disposição. E quando eu li esses textos novamente para perceber, não só esses como outros anônimos, eu percebi que esses caras têm um valor muito fundamental. Primeiro, porque em nenhum dos 4 textos que nós lemos, eles eram totalmente necessários. À primeira vista, Jesus fez milagres sem pedir para ninguém tirar pedra, mas nesses textos em específico, Jesus ele fala para os caras fazerem algo que não tinha sentido, mas que daria para os rapazes toda a glória de ter participado daquilo. Jesus não precisaria de homens para encher talha. Era só ele, sei lá, ele poderia fazer isso. Ele não precisava de pessoas para tirar a pedra. Mas se não fosse as pessoas, a pedra não teria saído. Porque ele vem convidando pessoas comuns. E quando eu penso na nossa igreja, nesse novo movimento, na cidade de São Paulo, nessa região maluca, onde a gente tem que se expor, eu fico pensando assim, eu acho que não. Eu acho que não precisa de tanto. Eu acho que já tem muita gente fazendo coisas muito grandes e poucas pessoas preocupadas com as coisas mais simples. Com tirar pedra, com encher talha, com chegar lá, dividir 5 pães. E essas pessoas, elas estão cada vez mais em falta. Você não encontra mais. Você não vê mais essas pessoas nos velórios, você não encontra essas pessoas na festa de casamento. Na festa de casamento, você só encontra pessoas famintas. No velório, você só encontra pessoas tristes que não encontram solução para a sua tristeza. E principalmente esse texto de Lázaro vem falar muito ao meu coração a respeito da tristeza. Porque eu acho que a tristeza é um dos ambientes assim onde Deus mais trabalha. O Rubem Alves escreveu um livro muito legal sobre a tristeza, sabe? A tese dele, até uma frase bem forte, né? Ele fala assim: pessoas felizes nunca produziram nada para a humanidade. Tipo, é muito forte, né? Porque na tristeza Deus quer trabalhar. Então, compartilhando também esse texto em outro lugar, eu falava com uma mulher que vivia o luto, e a gente conversava assim: cara, você pode sair do luto
e pode fazer com que o luto seja um movimento que traduza a vida para outras pessoas. Porque Jesus está falando para você coisas novas. Então o que eu queria tirar para a gente meditar aqui hoje? Seria alguma coisa bem prática, no sentido assim, eu acho que no meio de nós, humanamente falando, não tem ninguém excepcional assim, tipo um Billy Graham, um Martin Luther King, um cara que vai daqui 200 anos vai todo mundo ficar falando de um de nós assim, mas eu acho que possivelmente exista no meio de nós muitas pessoas que consigam fazer esse negócio aqui. E o desafio que eu queria passar para nós hoje aqui era que a gente percebesse nessa semana algumas atitudes que são assim praticamente invisíveis e não recompensáveis, que você vai poder servir alguém e não contar para ninguém, e não expor o seu serviço, e começasse isso dentro da sua casa, porque nós estamos andando ainda, viajando, e eu sempre tenho visto essa crise nas famílias, e a maior das crises que eu vejo, principalmente da parte das mulheres por causa dos homens, é que os homens não servem as mulheres, não cuidam de nada. Então assim, vamos pensar nessa palavra como um ânimo para a nossa vida no dia a dia dessa semana. Então eu vou sair daqui e vou ver alguém que eu possa servir. Isso foi muito legal, porque ontem eu fui numa igreja, eu não estou expondo no mesmo sentido, mas ontem eu fui numa igreja, eu estava falando um negócio desse aqui, aí eu saí, aí eu errei o caminho, eu vi um cara, velho, perdido assim, com o carro quebrado. Aí eu falei, nossa, velho, o jogo do Brasil já tinha começado. Aí eu falei, putz, não, eu tô falando sério, eu tava morando no pau, aí eu errei o caminho por causa que eu tava rápido mesmo. Aí eu falei, nossa, esse cara. Aí eu fiquei pensando, cara, será que alguém vai parar no meio dessa vida? Aí eu peguei, tive que dar uma baita de uma ré, voltei, falei, torcendo pra ele não precisar de nada, né? Aí eu vi, falei, tem que fazer. Aí parei e falei com ele, e aí, você tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo certo, tá bem, velho. Aí eu peguei e saí fora, entendeu? Mas assim, eu fiquei, cara, que bom que a gente pode fazer esse tipo de coisa simples. Muitas pessoas passam por pessoas, muitas pessoas não servem pessoas, muitas pessoas não têm disposição de fazer algo que ninguém vê. Então assim, esse é o desafio, que a gente possa nessa semana servir de uma forma anônima, sem contar vantagem, e servir a nossa família, servir os nossos vizinhos. A gente teve uma bênção muito grande ontem. Também foi a primeira vez que os nossos vizinhos comeram lá em casa, fiquei muito feliz. Você sabe, é muito difícil, os vizinhos não cumprimentam mais a gente, é um negócio bem estranho. A gente estava orando por eles, então a gente está nesse negócio, vamos servir os caras, faz uma comida, vamos ganhar os caras pela barriga. Então, tipo, sabe aquele negócio assim, chama, vamos servir, vamos colocar a nossa vida à disposição. E graças a Deus nós temos visto que isso traz um certo resultado. Então pense em alguém que você possa servir, e pense em uma forma que você pode servir também à comunidade sem uma perspectiva de reconhecimento. A maioria das vezes que a gente se frustra na igreja, a gente se frustra porque ninguém viu o que a gente fez, e isso causa uma briga. Você viu, estou me doando e tal. Então vamos evoluir um pouco a nossa fé ao ponto de não precisar ser reconhecido, nem ser aplaudido, nem viver um exibicionismo. Vamos se apegar, pelo menos por enquanto, a esses textos e perceber que nós podemos servir de uma forma mais simples. Nós podemos fazer algo não tão grandioso. Nós não precisamos ficar sonhando com coisas absurdas, sendo que o valor da vida se encontra nas coisas pequenas. Então nós precisamos servir e nós podemos fazer isso. Agora, quem a gente vai servir já é outros 500.